Olá, salve, salve. Estamos de volta aí. Fala, Garcês. Só para trazer um contexto geral do momento do momento político que nós vivemos. Por que é perigoso que tantas instituições religiosas comecem a tomar a frente de pesquisas universitárias, das pesquisas científicas, que sejam os guias das políticas públicas, ao invés da ciência, ao invés da razão, como agora começa a ser apontado pelo governo do Jair Bolsonaro? Tu tem uma origem nisso, que é a escolástica de São Tomás de Aquino, lá no início da Idade Média, lá na Idade Média, né, começa no século V, a escolástica do século IX, Tomás de Aquino do século XIII, e ele é um grande representante, né, do que vai ser o pensamento medieval, que seria um diálogo entre a fé e a razão. Isso depois no século XIX, no início do século XX, com Paul Sartre, Jean-Paul Sartre. Isso se reforça, embora ele seja ateu. Se vê muitas bases do existencialismo no cristianismo, e no período após a Primeira Guerra Mundial se percebe um grande pessimismo sobre a razão humana. Então começa a se dizer que o ser humano sozinho não tem salvação, que ele precisa da salvação de Jesus Cristo. Isso é uma neo-escolástica em que diminui ainda o papel da razão na formação das políticas e na formação das sociedades. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso se traduz ainda em mais conservadorismo, né, através do neoconservantismo, porque, além de tudo, além da razão, tu ainda tem a sombra do comunismo. E esse medo do comunismo vai levar ainda a políticas públicas mais conservadoras, baseadas muito mais no comportamento e na religiosidade do que na ciência, na razão e no diálogo entre partes diferentes, entre a diversidade cultural que existe entre os povos. E isso agora se traduz, né, em nome, de novo, né, de se ter um medo de um comunismo que não existe, principalmente aqui no Brasil, a falta de investimento na ciência, a falta de credibilidade da ciência para se guiar as políticas públicas. Isso vai levar a um grande caos, porque tu começa a escolher elementos que não são óbvios, não são claros, não são elementos objetivos sobre que tipo de política se estabelece. Então esse apelo religioso para a política, esse apelo moral pela política, ele não é novo, ele não é desconexo de outras realidades, e ele tem um grande histórico dentro da história ocidental, né? A gente está falando da era medieval, a gente está falando do período entre guerras, onde o fascismo e o nazismo ascenderam, e depois da Guerra Fria, onde esse embate entre comunismo e capitalismo vai suprimir uma série de políticas inteligentes e sofisticadas. E agora, novamente, né, esse medo da diversidade, esse medo da ciência, esse medo da razão, traz de novo esse obscurantismo que pode envolver a sociedade através dessa diminuição do papel das universidades nas políticas públicas. E só me lembrando agora da palestra que eu assisti do ministro Francisco Rezec, que foi ministro do STF, ministro do TSE, foi ministro das Relações Exteriores e participou também da Corte Internacional de Justiça da ONU, onde ele disse que as democracias ocidentais inabaláveis geraram lideranças como Donald Trump, e a falta de democracia pintada pelos países ocidentais na China comunista vai gerar lideranças como Xi Jinping, que diz o Francisco Rezec que é uma das figuras mais fascinantes do mundo político moderno. Então nós temos que pensar em que tipo de sociedade a gente vai estar formando de uma maneira mais ampla. Eu acredito sim que as políticas devam ser apoiadas em sistemas científicos, na base científica, na base da ciência, na base da razão, e que não podemos separar o mundo entre pecadores e não pecadores, né? Pessoas morais e pessoas amorais, pessoas sem moral. Eu acho que começar a escolher as coisas por aí, sem investigação, sem ciência, a gente vai estar segregando ainda mais a sociedade brasileira, que já está mergulhada não só numa crise econômica e financeira, como numa crise política muito grande. E desenhar o futuro do Brasil no século XXI a partir dessas bases onde se diminui o papel da razão, a violência e a desigualdade vão aumentar e o papel internacional do Brasil vai se tornar cada vez mais periférico.
Não é o que aponta o futuro, a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, as novas interações que as redes sociais permitem. Essa falta de razão não aponta para o desenvolvimento desses setores. Então, muito cuidado. Devemos prestar atenção no contexto que envolve as novas políticas e espero que essa falta de razão, essa falta de ciência não cause uma crise ainda maior nos próximos anos, ok? Fala Garcês, estamos aí de volta, bora!